Bom dia a todos. Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Vitor Celso, sou farmacêutico por formação, sou especialista em farmacologia clínica, sou mestre em farmacologia, autor do site farmacologiaclinica.com.br e hoje eu trago aqui para vocês um conteúdo um tanto quanto cotidiano, mas que a gente fala muito pouco nele. O tema de hoje vai ser depressão. Joia, depressão. E em termos clínicos e em termos sociais, o que a gente avançou? Eu passo hoje para vocês conceitos sociais, conceitos neurofarmacológicos, novas alternativas terapêuticas e futuras alternativas terapêuticas para que a gente consiga entender um pouquinho mais sobre esse quadro patológico. Vamos lá? Para começar, eu queria fazer um questionamento para vocês, certo? Se pergunte por 2 minutos, o que você define por depressão? O que você acha para, assim, tirando, claro, né, as nossas denominações técnico-científicas, o que você entende por ser depressão? Se você parar para pensar um pouquinho sobre o tema, você vai começar a perceber que é um tanto quanto subjetivo. Porque existem situações onde para uma pessoa pode ser algo triste e a mesma situação para uma outra pessoa pode ser algo de que traga muita felicidade para ela. Então perceba que quando eu falo de depressão, eu estou falando de muito mais do que um quadro patológico, estou falando de um sentimento. Eu falo de uma situação que traz um gatilho emocional para aquele paciente. E que esse próprio gatilho pode ser tanto bom como pode ser ruim. Quando ele é bom, a gente não diz que ele está depressivo, por mais que seja a mesma situação. Quando ele é ruim, a gente nem pode dizer que ele está depressivo, mas que aquilo pode culminar em um quadro de transtorno depressivo maior. Vitor, explica pra gente melhor como que funciona isso. Prestem atenção. Imagine que você perde um familiar seu, né? Então você, obviamente, ele é o seu herói, ela é a sua heroína, um pai, uma mãe, uma coisa, um etc. Então isso lhe traz uma perda muito grande. Né? Você fica extremamente chateado, você entra no período de luto, dentre outros pontos. Mas, se for um parente que você não tem, que você tem realmente uma rixa, uma coisa realmente que, se ele, por exemplo, causou muito mal à sua família, acho que ninguém fica feliz quando perde alguém, mas eu lhe garanto que o sentimento é bem diferente. Concorda comigo? Então, a depressão, por ela ter esses dois lados, para muitos ela é negligenciada. Então você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida que fulano de tal está passando por um problema e outra pessoa fala, isso é besteira. Eu já passei por 2 vezes isso, 3 vezes isso, 4 vezes isso. Eu já fui muito mais longe do que ele e eu estou aqui para contar a história. Então isso é besteira. Só que a gente esquece, gente, de um ponto bem crucial. Empatia. Todos nós que somos profissionais da área da saúde, nós temos que entender que a gente trata da dor do próximo, de como que o próximo vai reagir frente a um quadro patológico, a um quadro sintomatológico, a uma situação de doença em si. E se a gente não entende isso, fica um pouquinho complicado a gente tentar trabalhar com esse nosso paciente. Porque se eu não entendo a dor dele, como que fica? Concorda comigo? Então perceba, antes da gente tentar entender como que trata, a gente tem que entender o que é. Então a gente não pode nunca chegar e ficar pensando assim, fulano de tal, ele não está depressivo, isso é brincadeira dele, ele faz, ele é muito sensível, ela é muito sensível e tudo mais. Gente, isso não existe, certo? Isso não existe. Cada um sabe a dor que tem, cada um sabe aonde dói o calo no sapato, certo? Mas a segunda pergunta que eu quero fazer para todos vocês, para a gente dar início, né, a essa nossa palestra de fato, é: o profissional da saúde, ele está preparado? Pense, você mesmo, pense aqui agora, você que está assistindo, independente da sua profissão. Você se sente preparado para atender ou lidar com um paciente que ele é depressivo? Passamos agora pelo Setembro Amarelo. Né? Muita gente colocando muitas mensagens bacanas e tudo. Mas o que a gente percebe, né, na própria estatística é que muitas pessoas que fazem esse gesto de altruísmo, né, de você chegar e juntar e falar, olha, você pode falar comigo, você não está sozinho em tudo, não entendem o que é o quadro de transtorno depressivo.
Não entendem isso. Então perceba o seguinte, imagine que você está lá na sua rede social e tudo, e é Setembro Amarelo. Aí você acabou de colocar a seguinte mensagem: você pode me procurar, você não está sozinho, Setembro Amarelo. Pronto. A pessoa que perdeu a mãe, que perdeu o pai, que não consegue se realocar no mercado de trabalho, que está com dificuldade das mais diversas possíveis e inimagináveis, ela vai olhar você e vai ver você como um ponto inicial, um ponto de partida. Por quê? Porque ela tem intimidade com você, porque ela conhece você, ela sabe quem você é. Então ela se sente mais à vontade de perguntar ou de se abrir com você do que com outro profissional que ela está vendo pela primeira vez na vida dela. Só que atrelado a isso, vem uma responsabilidade muito grande, porque a partir de agora, se essa pessoa te ligar às 3 da manhã, você tem que estar disponível. Concorda comigo? Porque você se colocou à disposição para tratar da dor dela. O problema, você não sabe o tamanho da dor dela. Então, fazer isso sem que você seja um profissional da psicologia ou psiquiatra e tudo que trata especificamente desse tipo de quadro patológico, é muito nocivo. Porque o que, é que acontece a longo prazo? A pessoa começa a tirar dúvidas com você, você atende ela na primeira semana, segunda semana, tranquilo. Depois, por você não ter um preparo nem emocional, nem técnico-científico, acontece o quê? Você começa a ficar chateado, você começa a evitar aquela pessoa, você começa a não querer mais ajudá-la. E isso gera uma bola de neve. Porque antes você deu uma esperança para ela estava naufragando, ela viu a praia e ela não consegue chegar em solo firme. Ela vai morrer na praia, ela vai chegar pertinho ali e não vai conseguir ter sucesso porque a gente não está preparado para ela. Então, o grande lance, a grande importância da gente ser altruísta nesse ponto é captar essa pessoa, certo? Você capta ela e encaminha para um profissional, para que a vida dela, então, possa ser salva de forma clara e concisa, certo? Então, nós profissionais da área, a gente tem que entender que a depressão ela vai muito além do que a gente acha que ela realmente é. A depressão não é uma tristeza, simplesmente, né? Porque você acorda triste um dia que está depressivo. Né? E muitas vezes a pessoa ela acha que isso é algo mínimo, é algo que não faz tanto sentido para ela, é algo que é banal, é algo que não é interessante. E por isso ela acaba negligenciando certos pontos. Eu falo agora diretamente com os profissionais da área da farmácia, né, os grandes farmacêuticos, que são os meus colegas de profissão. Muitos de nós, quando a gente trabalha em uma farmácia comercial, a gente recebe aquele idoso, né? Aquele idoso bacana, gentil, sorridente, que chega lá para conversar horas e horas com a gente e tudo, e a gente fica preocupado, a gente fica naquela coisa entre bater uma meta, entre dar baixa em certas receitas, por exemplo, fazer o mapa, dentre outras atribuições que o profissional faz. Só que a gente esquece que esse paciente idoso, ele, às vezes, você é a primeira pessoa no dia que ele está falando. Você é a primeira pessoa que ele está sorrindo. E olha que ele chegou na sua farmácia por volta de 3, 4 horas da tarde. Às vezes eles são muito sozinhos, gente. E às vezes ele só queria alguém para conversar. Então a falta de empatia do profissional, não só farmacêutico, mas de todos, eu noto particularmente, que é algo generalizado. Então tenhamos um pouco mais de empatia. Estudemos um pouco mais sobre essa temática que assola milhares de pessoas ao redor de todo mundo. Né? Tranquilo? Mas, passando por isso, eu gostaria de dar alguns dados sobre o quadro de depressão. Basicamente, gente, nós temos que mais de 320 milhões de pessoas, 320 milhões, gente, é muita gente, tá? Em todo mundo possuem esse diagnóstico. Perceba uma coisa. Eu falo que possui esse diagnóstico, quer dizer o quê? Que a pessoa ela foi a um profissional, ela recebeu o diagnóstico e esse profissional catalogou, né? Ele registrou esse diagnóstico ali como daquela pessoa. Imagine a quantidade de gente que não procura uma assistência médica, uma assistência profissional, né, que não vai ao psicólogo e que está em casa sofrendo. Então, 320 milhões é uma estimativa até um tanto quanto rasa.
comparado com o mundo que a gente vive atualmente, certo? A Organização Mundial da Saúde, ela inclusive fala que a principal causa incapacitante é a depressão. Para traduzir, o que seria uma causa incapacitante? É o que causa, certo, a você não ser capaz de fazer o que você gostaria de fazer. A principal coisa, né, para a gente colocar bem assim, que não deixa você fazer aquilo que você gostaria de fazer, chama-se depressão, dados da Organização Mundial da Saúde. Então não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil. E não é uma coisa que você diagnostica com tanta facilidade, porque é do seu eu lírico, é da sua intimidade, é daquilo que você preza mais. E às vezes dói falar sobre o tema. Dói viver o tema, mas dói muito mais falar sobre. Porque se você não supera aquilo, se você não consegue ajustar da melhor maneira possível esse sentimento dentro de você, quando você fala vai doer tanto quanto. Concorda comigo? É difícil, gente. É muito complicado. E existe também uma prevalência muito maior nas mulheres. A gente fala já já sobre esse tópico tão relevante para a nossa palestra hoje, tá joia? Mas eu queria trazer aqui dados de 2017 do Friedrich, certo? Onde ele vai falar o seguinte, que a prevalência de distúrbios de ansiedade, como ansiedade generalizada, distúrbios do pânico, estresse pós-traumático e transtorno obsessivo-compulsivo, aumentaram cerca de 15% em 10 anos. 2005 a 2015. Gente, 15% em apenas 10 anos. E, de novo, dados que são documentados, né? Dados que são trabalhados, dados feitos por cientistas. E aqueles que são subnotificados. É realmente muito complicado. Aí aqui nós temos alguns fatores sociais que são pertinentes ao nosso debate de hoje, à nossa palestra de hoje. Por que vocês acham, se assim, parem para pensar um pouquinho, por que vocês acham que a depressão é algo mais presente nas mulheres? Deixa eu citar alguns exemplos para vocês entenderem. Eu sei como funciona ao redor do Brasil, mas pelo menos aqui no meu estado, ninguém nunca perguntou para mim se eu ia ficar para titinho. Sendo bem franco. Ninguém nunca perguntou para mim se eu precisava, com quantos anos eu queria casar e ter 2, 3 filhos. Ninguém nunca chegou para mim e falou, eu acho que você está gordo demais, está magro demais, eu acho que você está com cabelo grande demais, está curto demais. Perceba que a mulher ela tenta se alocar nesse nosso padrão social desde o dia que ela se viu por gente. Né? É muito complicado você viver num mundo onde um homem, ele, por exemplo, ele bota uma blusa polo, uma calça jeans e um sapato, e ele está muito bem obrigado. A mulher ela tem que botar um sapato alto, ela tem que fazer um escova, tem que fazer aquilo outro, ela tem que emagrecer, ela tem que fazer plástica, ela tem que fazer botox, tem que fazer aquilo. Ou seja, ela tem que se moldar frente a um padrão social. E muitas vezes não é a forma como ela queria estar. Muitas vezes não é o que ela queria desejar, mas ela tem que ser. Primeiro, pressão familiar, pressão social, pressão cultural, às vezes até pressão religiosa. Tudo isso vai culminar em um quadro de ansiedade extrema. Ansiedade extrema. E essa ansiedade pode automaticamente desencadear a longo prazo um transtorno depressivo. Então, as mulheres, estatisticamente, elas são mais depressivas do que os homens. Aí a gente poderia perguntar assim, mas Vitor, será que não tem nada a ver com o quadro hormonal delas? Gente, entenda uma coisa, por mais que você fale que o quadro hormonal possa interagir, ele possa interferir, eu não vou dizer que não interfere. Mas você atrelar isso ao fator primordial que vai desencadear uma depressão, todas as mulheres do mundo deveriam ser depressivas partindo desse pressuposto, e não é verdade. Não é isso? Então, eu não vou dizer que não influencia, mas eu vou dizer que é o mínimo do mínimo do mínimo. Nós temos aqui, a gente vive em uma sociedade que, basicamente, eu falo pelo menos pela minha região, né? Mas acredito que boa parte do Brasil também o seja. A gente vive uma sociedade machista, sexista, que realmente deixa a mulher em um segundo plano.
Isso é muito complicado. Isso desencadeia a longo prazo, obviamente, esse transtorno. Desigualdade social. A gente vive em um mundo onde um polo de cada cidade gere uma boa parte da renda e todo o resto tem que se sacrificar, tem que ver aquela coisa, tem que viver aquela coisa toda de eu quero estar ali, mas eu não posso estar ali, de ser olhado de canto de olho. Isso, essa exclusão social, é muito complicada, gente, e mexe muito com muita gente. Não achem que o cara que ele é pobre, ele se acostuma com a pobreza. Não acho que porque ele nasceu assim, que ele nunca teve algo de bom ou algo de excepcional, não ache que ele vai se habituar com aquilo e aquilo vai ser a normalidade para ele, porque ele olha para o lado. Ele vê o seu filho indo para uma escola boa. Ele vê você comendo muito bem em vários restaurantes enquanto ele come as sobras de olhe lá. Ele vê você entrando em um hospital para ser atendido e ele esperando 6 meses por uma consulta. Tudo isso é muito penoso. Tudo isso pode desencadear também esse quadro patológico. A nossa cultura, né, infelizmente, a gente tem um choque cultural muito grande, nós temos muitas culturas e ao invés da gente respeitar todas elas, existe uma grande parte da população que quer lutar pela imposição cultural. Basta só falar que, se eu perguntar aqui para vocês o nome de algum ditado indígena, talvez poucos de vocês saibam. Porque a cultura indígena ela foi massacrada, ela foi colocada de lado, né? E imagine você perdendo a sua cultura, de onde você veio, como que você iria se sentir? Agora, veja isso de forma crônica, não é um dia. É como se fosse errado ser quem você é. É como se fosse errado seguir seguir o que a sua mãe, o seu pai, o seu avô, o seu tataravô fazia. Pense por um momento como deve ser complicado a vida de uma pessoa que tem esse quadro cultural massacrado. E a própria região também, né? Cultura, a própria região aonde ela vive e tudo mais. Isso é muito complicado também porque existem preconceitos entre regiões. Se eu for para uma tal região, lá eu sofro preconceito porque eu sou daqui, porque eu sou de lá. E isso tudo inverte. Não está aqui citado, mas eu também poderia falar sobre a própria religião, né? Quando a gente não consegue professar a própria religião, imagine que você foi acostumado, você foi doutrinado naquela religião e no país aonde você está, ser daquela religião é crime, ou é algo ruim, ou é algo que ninguém gosta, ou é algo que você é visto com tantos maus olhos, você perde, por exemplo, oportunidades de emprego, de vida, de relacionamento, só pelo fato de você professar a sua religião. Todos esses fatores sociais e muitos outros são pertinentes quando a gente pensa no paciente como um todo. E a gente não pode simplesmente pensar em um paciente que ele foi diagnosticado com um transtorno depressivo maior e vai ser tratado com inibidor seletivo da recaptação de serotonina. A gente não pode pensar assim. Porque, gente, eu sou farmacêutico, eu estudo farmacologia, eu amo farmacologia, mas uma coisa eu garanto para vocês. Não existe um medicamento que cure o motivo da depressão. Eu vou traduzir. Você que perdeu um pai, você que perdeu uma mãe, você que perdeu um tio, um ente querido, principalmente agora no quadro pandêmico. Né? Você deve ter ouvido falar de várias pessoas que perderam entes queridos para a Covid-19. Qual que é o medicamento que você procura na farmácia para tratar a dor da perda de um ente querido? Onde que está na indicação da bula dizendo isso? Você toma de 8 em 8 horas e você fica bom do sentimento ruim que você sente pela pessoa. Isso não existe, gente. O que existe é a pessoa lutar por ela mesma e ter auxílio de medicações que vão trazer essa pessoa de um nível mais baixo de luta para um nível mais alto, para que ela consiga lutar, para que ela consiga entender aonde ela está, para onde ela pode ir e as possibilidades que a vida tem para oferecer para ela. É isso que a farmacologia ela tenta fazer.
ela tenta trazer essa pessoa de volta, a pessoa está no fundo do poço, eu preciso sair, eu preciso me recuperar. Você toma medicação para auxiliar o seu psicológico a resolver um problema que você tem. Diante disso, a gente falou um pouquinho, né, sobre o quadro da depressão na pandemia, porque queira sim, queira não, várias pessoas culminaram aí em síndrome do pânico, em transtorno depressivo, dentre outros. Mas uma outra pergunta que eu gosto de sempre fazer em toda aula minha. Quem pensa na morte? Você já pensou que você poderia ter morrido hoje alguma vez? E na semana passada? E no mês passado? Será que você pensou? Não. Você sabe por que você não pensou? Porque você tem o hábito de estar vivo. É isso que você ouviu. Por exemplo, eu vou explicar para você entender. Quando você dorme, você acorda durante 20 anos, 10 anos, você não entende que aquele dia pode ser o seu último. Por quê? Porque você tem o hábito de sempre acordar de forma cíclica durante toda a sua vida. E ninguém aborda, pelo menos no mundo moderno, ninguém aborda a morte como algo que existe. Você entende que a única certeza da vida é a morte, existem vários ditados ao redor desta temática, porém, uma coisa é você falar da boca para fora, outra coisa é você entender o que isso significa. Por isso que boa parte dos lutos, eles tendem a ser muito complicados de você conseguir superar, porque ninguém explica para você isso, ninguém passa para você isso. Quando ocorre, aconteceu. E, Vitor, o que é que você está tentando, onde é que você quer chegar por isso? Grande parte dos idosos, eles possuem depressão, e não apenas por uma depreciação da massa encefálica, não, não. Quando eu falo disso, pense assim, um idoso, ele normalmente ele entende o que a outra pessoa fala, óbvio. Ele viveu em sociedade 70, 80 anos. Então, quando alguém fala que a estimativa de vida é 75 anos e ele está com 78, ele começa a entender que grande parte da população com 75 morre. Aí ele começa a entender a possibilidade dele morrer. É aquele idoso que fala, eu posso pegar essa caixa. Aí você pega e fala, não, vovô, não pegue não, porque tá pesado. Aí ele fala, rapaz, eu sou o fulano de tal. Se eu não puder pegar uma caixa dessa, eu não pego nada. Só que ele esquece que ele tem uma mente muito boa, né, mas ele esquece da idade dele e das deficiências que a idade pode trazer. Porque ninguém trata isso, ninguém trabalha isso. Ao longo dos anos, ninguém fala como que você pode fazer, o que você pode fazer. O máximo que a gente fala é o quê? Não, você deve ir ao médico, você deve sempre, de ano em ano, ir para o seu cardiologista, dentista, né, enfim, para todas as especialidades médicas possíveis e inimagináveis, mas ninguém explica o porquê. Ah, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que fazer, mas ninguém fala o porquê. Ninguém dá o peso da palavra, você precisa se cuidar. E essa falta de cuidado íntimo que cada um tem consigo mesmo é que garante que mais de 320 milhões de pessoas possuem um quadro de depressão atualmente. Pense nisso. Pense como um profissional. Agora pense como uma pessoa que não tem ciência nenhuma, que não sabe o que é um composto orgânico, que não sabe o que é uma benzetacil, que não sabe o que é um medicamento. Pense. Agora veja a sua responsabilidade como profissional ou como acadêmico da área cuidar desse paciente, atender bem esse paciente, ser empático com ele, né? Trazer esse paciente para perto de você. E não simplesmente pegar uma receita e dispensar, ou então olhar para ele, prescrever e fazer, ou então fazer algum exercício físico porque ele é aquele pronto. O paciente é muito mais do que um papel escrito, gente. Ele é um ser humano. Aquele paciente poderia ser o seu pai, poderia ser a sua mãe, e eu tenho certeza que você não gostaria que ele fosse tratado dessa forma por um outro profissional da área da saúde. Concorda comigo? Então, diante dessas reflexões, eu coloco aqui alguns dados para vocês. Quantos pacientes não são diagnosticados? Quantos cometem suicídio? Quando eu falo cometem suicídio, eu falo daqueles que cometem, que têm sucesso em cometer. Não é aqueles que tentam.
Porque muitas pessoas, por não, obviamente, né, por não tipo, saber algum procedimento que causaria a morte iminente, chega em qualquer hospital e fala que foi um caco de vidro que caiu e eu me cortei. Não fala que foi uma tentativa de suicídio. Então, a gente não sabe ao certo quantas pessoas tentam diariamente ou simplesmente querem fazer, querem, assim, não a dor é tão grande que ela não aceita ficar mais viva ou ficar mais vivo. Quantos não conseguem? Então veja que esse ponto é crucial para o nosso entendimento. Crucial para o nosso entendimento. Porque a estatística é clara. Você muito provavelmente não conhece ninguém ou ouviu falar de alguém que se suicidou. Porque é um tabu perante a sociedade. E a gente entende também que quanto mais você fala disso, pode estimular e dar certa segurança para outras pessoas. Mas o problema de não falar é que essas pessoas que estão pensando ficam sozinhas. Então existe uma linha tênue entre falar ou não falar. Na minha humilde opinião, eu acredito que é a forma de falar que importa mais. É como você fala para essa pessoa. Porque, gente, não adianta eu simplesmente falar assim: olha, você tem uma vida de oportunidades, você não precisa se suicidar. Eu acho que tem que ter uma metodologia para que você fale com essa pessoa e que essa metodologia seja específica, mas que ela consiga trabalhar com variações, porque cada um pensa em suicídio de uma forma diferente da outra. Cada um tem o seu principal motivo, e isso nunca foi brincadeira, isso nunca foi besteira. Isso é algo muito sério e deve ser tratado com seriedade. E isso está diretamente envolvido também na vergonha que você tem de falar: ah, eu estou fazendo terapia. Muitos de nós falam assim: ah, eu vou ali para o meu nutricionista, eu vou ali para o meu profissional de educação física, eu vou ali para o meu médico, esteticista e tudo, fazer uma plástica, uma coisa. Mas é difícil você ouvir alguém falar: hashtag partiu psicólogo, partiu terapia, hoje vai dar bom. É difícil, né? Você colocar isso numa rede social e falar pronto. Por quê? Porque existem pessoas que vão julgar você. Pessoas que ainda acham que ir para o psicólogo ou para o psiquiatra é algo de quem tem uma fraqueza mental, é algo de quem tem distúrbios mentais, é algo de quem tem uma problemática. Mas, gente, lembrem do mundo onde a gente vive. A gente não ter um acesso à farmacoterapia e à psicoterapia no mundo que a gente vive, no mundo cheio de preconceitos, né? Situações sociais que são drásticas, calamidades, doenças, pandemias, e a gente parar e olhar assim: não, não preciso de um psicólogo. Gente, tenhamos humildade, né? Nós temos que ter o um mínimo de sapiência para entender que a gente não pode passar por isso sozinho, certo? Quantos choram em casa e quantos sorriem nas ruas? Isso agora eu falo voltado para as redes sociais. Muitas pessoas, elas fazem fotos e vídeos e tudo numa neve, passando o final de semana não sei aonde, tudo, e isso estampa uma falsa ideologia de que você precisa ser assim aquele tempo todo. E que se você for daquele jeito aquele tempo todo, não dá, né? Se você não for, né, não tem como você, por exemplo, ser feliz. Você tem que ser feliz 100% das vezes. Então, se você não tiver aquele padrão, você não é feliz. Aí cria um loop. Qual que é o loop? De você chegar e fazer: não, então vou trabalhar para isso. Aí você vê o salário mínimo, beleza. Quanto que eu ganho? Quanto que eu preciso ganhar para fazer o que esse cara ou que essa moça faz? Quanto que eu preciso? Aí você nem queria aquilo, mas a falsa ideia de que você necessita disso para que você seja feliz é colocada intuitivamente. E a partir disso você começa a ver que você fica escravo de um preceito social, que é, o perfil social do ser humano. Ah, é o cara que tem o salário da marca tal. Ah, o cara tem o salário da marca tal. Ah, ele tem um carro da marca X. Ah, ele tem um carro da marca X. O fulano. Ah, porque ele tem uma casa em tal localidade. Rapaz, o cara tem uma casa. Então, tudo isso cria gatilhos.
E quando você não consegue chegar nesse nível, não porque você deva chegar, mas às vezes você nem quer, mas você precisa para a sociedade te olhar de uma forma ou de outra. Vitor, explica melhor para a gente. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que fizeram faculdade e não queriam fazer por incentivo primordialmente dos pais ou por incentivo social? Eu conheço várias pessoas. Eu conheço gente que largou a faculdade no último semestre porque não aguentou mais. E eu não conheço uma só não, gente, conheço várias. Várias pessoas fazem isso. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado da gente entender. Mas vamos agora falar de termos técnicos científicos. Vamos adentrar um pouquinho mais agora na clínica do transtorno depressivo maior e dos outros quadros de depressão, para a gente entender como que funciona e quais os critérios diagnósticos aqui. Para esse slide, eu separei aqui alguns tópicos do DSM-5. Ok? Mas eu queria deixar ressaltado que aqui é um resuminho e que existem outros critérios que o próprio DSM-5 aborda para que você feche o diagnóstico. Joia? Mas aqui é só para a gente ter uma base de o que é que o DSM-5 diz em termos técnicos para que a gente consiga visualizar melhor esse paciente que tem depressão, certo? Segundo o DSM-5, eu tenho que ter 5 ou mais dos seguintes sintomas presentes durante o mesmo período de 2 semanas. Vitor, quais os sintomas? Humor deprimido na maior parte do dia, acentuada diminuição do prazer ou interesse, aqui eu falo da anedonia, eu falo já dela, perda ou ganho significativo de peso, insônia ou hipersonia quase todos os dias, certo? Agitação ou retardo psicomotor, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, pensamento recorrente de morte ou ideação suicida. Se a pessoa ela apresenta pelo menos 5 ou mais desses sintomas frente a outros critérios de diagnóstico, ela pode ser sugestiva de depressão. Só que, Vitor, para que você colocou essa lista para a gente? Se você parar para pensar um minutinho, você vai ver que grande parte desses sentimentos você já sentiu alguma vez ou você já ouviu alguém sentir. Por exemplo, humor deprimido na maior parte do dia. Acho que todo mundo aqui já fez uma prova horrível, ou todo mundo aqui já teve que passar por alguma desilusão ou por alguma tragédia na própria. Tragédia entre tragédia, por exemplo. Teve gente que reprovou alguma disciplina e ficou realmente o dia inteiro, né, com aquele humor baixo e tudo, né? Você teve outras pessoas que já teve uma diminuição pelo prazer e pelo interesse, pessoas que não querem mais fazer aquilo que gostava. Teve gente que perde muito peso, que ganha muito peso, devido às os mais variados quadros patológicos. Se você parar para pensar, é como se os sintomas depressivos tivessem diluídos em vários pontos, tivessem diluídos em vários quadros patológicos. E aí que está o perigo. Porque se ele está diluído, a gente tem que ter um olhar clínico muito bom e muito bacana para entender que aquela pessoa pode estar com depressão e não subnotificar. E não simplesmente tratá-la com outra coisa, com a outra medicação que não vai ter nada a ver, ou que, porventura, acabe fazendo com que ela trate uma coisa, mas mascare a outra. Temos que ter muito cuidado. E dentro desse quadro sintomatológico, o próprio DSM-5 ele relata que pelo menos um dos sintomas é humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Um outro ponto interessante, gente, que ele fala aqui, é que indivíduos que possuem depressão, eles têm uma incapacidade de se concentrar, principalmente em episódio depressivo. Porque perceba, quando você tem um episódio depressivo, que você exacerba todos esses sintomas, a incapacidade de se concentrar é um ponto muito forte. Vitor, como assim? Imagine que você não, vamos lá. Imagine um senhor. O senhor ele tem os seus 55 anos de idade e ele tinha uma empresa muito boa e tudo mais, beleza. Pronto. Veio a pandemia, ele teve que fechar as portas. Quando ele fecha as portas, ele luta pela empresa dele, certo? Ele vai começar a lutar, porém ele perdeu muito dinheiro porque, obviamente, ele teve que se readequar do dia para a noite e isso ele não estava planejado.
isso não estava marcado no calendário dele, certo? Então ele vai perder muito dinheiro. Ele perdendo esse dinheiro, ele começa a ficar depressivo, ele começa a ficar chateado, ele começa a ter esses episódios de depressão. E como o quadro pandêmico dura meses, isso vem se alastrando. Então imagine que em setembro, outubro agora, por exemplo, esse paciente ele comece a não pensar tão bem, a não se concentrar tão bem naquilo que ele precisava fazer para salvar a empresa dele, e está sendo prejudicado cada vez mais. Aí ele começa a se sentir inútil, ele começa a falar, eu não sei mais o que eu posso fazer, eu não sei mais como que eu posso dar dinheiro para minha família, e começa o loop. E esse loop é importantíssimo para definir se ele vai ficar bem ou se ele vai ficar mal. Porém, gente, a gente tem que entender o seguinte também, que existem outros transtornos depressivos. Quando eu falo de transtorno depressivo maior, é um dos, certo? Então aqui eu listo alguns e eu quero que vocês foquem principalmente no transtorno disfórico pré-menstrual. Tá? Mais uma vez, a gente aponta aqui para que a gente tenha uma empatia maior pelo sexo feminino, certo? Empatia maior pelo sexo feminino. Nós temos vários tipos de transtornos aqui. Quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre eles, pode ficar à vontade. O DSM-5, ele é um excelente manual. Ele tem tudo o que você precisa saber em termos de sintomatologia, diagnóstico, dentre outros, certo? E lá ele vai especificar cada um deles. Mas aqui eu trago só para que vocês entendam que existem mais de um tipo. Existem transtornos depressivos e cada um tratado clinicamente e farmacoterapeuticamente de uma forma específica. Aqui, só para elencar, o CID-10, certo? A Classificação Internacional de Doenças, ele também traz aqui para a gente, certo? Sinônimos, né? Termos bem próximos do que o DSM-5 traz também. Só para a gente alinhar os dois e ver que a comunidade científica ela anda de forma alinhada em termos da depressão. Qual que é o problema? É como notificar esse paciente, é como fazer esse paciente chegar no médico, chegar no profissional da área da saúde e ver e ser diagnosticado e receber tratamento e passar pelo processo de remissão. Joia? Então aqui a gente tem o seguinte, que existem alterações da capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração e fadiga. Isso são dados do CID-10. Aqui eu volto nessa parte de experimentar o prazer ou perda de interesse. Gente, a terminologia para isso chama-se anedonia, tá ok? Anedonia. Esse quadro anedônico, ele é muito presente em pacientes que possuem depressão. Só para você entender, imagine que todos os sábados ou todos os feriados, enfim, você vai para uma praia, você gosta muito de lá. Isso é algo rotineiro na sua vida. Quando você tem esse quadro de transtorno depressivo maior, infelizmente, você pode culminar em um quadro de anedonia. E isso faz com que você perca esse interesse. Né? A anedonia é a perda desse interesse. E se você perde isso, você começa a ficar mais em casa, aquilo não lhe dá mais tanto, assim, aquela parcela de prazer que você tinha antes, agora você não vai ter mais. Isso vai criando uma bola de neve, até que evolua para um quadro mais grave. Normalmente você tem aqui problemas do sono e diminuição do apetite como quadros fisiopatológicos da depressão. A diminuição da autoestima e autoconfiança. Gente, a gente já vive em um mundo onde ter autoestima e autoconfiança é muito complicado. Né? Maria, você ter você falar assim, eu sou bom, eu sou um cara que é muito difícil. Por quê? Porque sempre vai ter 30, 40, 50 pessoas para colocar o dedo, para apontar o dedo para você e falar que você não é nada, e falar que você errou. Ora, quem aqui nunca fez 50 atividades corretas e na 51 que você fez errada, né? Todo mundo vai, vira e grita com você. Quantos aqui não passaram por isso eventualmente? E isso se dá não só no ambiente de trabalho, tá? Se dá também em casa. Você faz tudo, aí você esquece uma coisa, pronto, a pessoa vira.
Então é muito difícil você ter uma autoconfiança e uma autoestima nos dias de hoje, certo? E, ao mesmo tempo, isso está culminando no quadro de depressão. E a pessoa que apresenta depressão, muitas vezes possui isso exacerbado. Então, a partir daí você começa a ver, eu já não me achava muita coisa, aconteceu algo e eu desenvolvi depressão. E essa depressão vai me ajudar a aumentar o meu problema de autoestima e autoconfiança. Onde é que você acha que pode dar isso? Pois é. E é complicado. Muito complicado. E não é fácil de você olhar para o rosto daquela pessoa e tentar reverter isso. Mas é possível. Tá? Eu queria deixar aqui registrado que é muito possível, com auxílio psicoterapêutico, com auxílio farmacoterapêutico, com auxílio da família, é possível que você consiga fazer esse paciente retornar e ter uma vida tranquila e saudável, sem problema nenhum. Beleza? Agora a gente entra na etiologia da depressão. Como que a depressão ela é formada, fomentada de forma neurobiológica? Para começar, gente, eu queria dizer que ela é multifatorial. Infelizmente, nós não temos aqui um dado que diga assim, ela assim, você tem problemas nessa via e é por causa dessa via em específico que vai causar o quadro de depressão. Não, ela é multifatorial. Então nós temos hipóteses de como que essa depressão é instalada, certo, a nível de sistema nervoso central. A principal dela, né, a mais aceita atualmente, é a disfunção na neurotransmissão monoaminérgica. Então aqui eu trago para vocês moléculas da serotonina, da noradrenalina e da dopamina, certo? A nora e a dopa como exemplos de catecolaminas, né? Aqui a gente vê o seguinte, que a redução, basicamente, desses 3 neurotransmissores estão diretamente envolvidos, né? Diretamente envolvidas no transtorno depressivo. Quando eu tenho uma redução delas, eu tenho a possibilidade de ter a depressão. Vitor, por que você fala possibilidade? Porque, como eu disse, ela é multifatorial. Então, tem gente que pode ter uma diminuição, mas não apresentar tantos quadros, né, depressivos assim. Nós temos também uma relação do eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal. Né? Nós temos o ciclo circadiano, pessoas que trocam o dia pela noite também estão propensas a desenvolver transtorno depressivo. Temos processos neuroimunológicos e neuroinflamatórios que também podem culminar nisso. Porém, existe uma nova teoria, certo, que eu quero trazer para vocês hoje, e uma teoria que pode, de repente, mudar a forma como a gente estuda a depressão e como a gente pensa em trabalhar com a farmacoterapêutica futuramente. Essa teoria é a teoria neurogênica. Gente, o que seria a teoria neurogênica? Ela está diretamente envolvida com as neurotrofinas. E o que são essas neurotrofinas? Basicamente, elas são a família de proteínas que estão diretamente vinculadas ao crescimento, manutenção e sobrevivência neuronal. Tá? Existem várias neurotrofinas já descritas na literatura. Porém, eu trouxe aqui as 5 principais e eu vou focar em uma delas, o BDNF. Ok? Existe a NGF, o BDNF, enfim, a NT3, NT4 e NT5. Todas elas são neurotrofinas que vão atuar de forma sistêmica, né, a nível de sistema nervoso central, basicamente, e que ali você vai ter uma plasticidade, ela vai melhorar, né, a sua plasticidade neuronal, como mostra aqui essa nossa imagem de neurônios, tá, aumentando aqui, no caso, em processo neurogênico. Ok? Mas falando do BDNF, certo? E por que falar do BDNF? Bom, basicamente, o BDNF ele está diretamente vinculado, a própria literatura já traz isso, que pacientes que possuem transtorno depressivo, eles têm um baixo índice de BDNF. E isso chamou a atenção de vários cientistas, inclusive do Laboratório de Neurofarmacologia da Universidade Federal do Ceará, onde eu faço parte, da minha orientadora, a professora Cléia Florencio, onde a gente sentou, debateu e viu uma possibilidade de, será que a gente consegue aumentar esses níveis de BDNF e fazer com que esse paciente responda melhor como uma alternativa terapêutica? Mas antes, como que esse BDNF ele é produzido, da onde ele vem, para onde ele vai?
Tá? Ele é produzido basicamente a nível de sistema nervoso central, assim como o periférico, tá, ok? Ele também é produzido por regiões responsáveis pela função emocional e cognitiva. No caso aqui eu tenho a região hipocampal, as áreas frontal e parietal do cérebro. Astrócitos, após certas situações como injúria, podem produzir BDNF e também os antidepressivos, eles também podem induzir esta produção, tá, ok? Os neurônios são a fonte celular expressiva de BDNF, estando em maior concentração em certas áreas cerebrais, como, por exemplo, o córtex, o hipocampo e a amígdala. Mas o que é que essa teoria ela vai dizer para a gente? Né? Se eu tenho esse aumento de BDNF, eu tenho uma plasticidade melhor, isso melhora o quadro, né, neuronal. E melhorando o quadro neuronal, eu consigo tentar reverter esse transtorno depressivo maior. Mas da onde é que vem e como que vai esse BDNF? Bom, basicamente, existe o pró-BDNF, ok? Que é uma molécula que vai ser convertida em BDNF. E após a transcrição dela, ela vai ser conduzida até o retículo endoplasmático, aonde lá ele vai ser vesiculado e vai sofrer liberação espontânea ou vai ser estimulado a ser liberado para o meio extracelular. No meio extracelular, esse pró-BDNF, por ação de proteases extracelulares, como por exemplo a plasmina, ela vai dar origem ao BDNF, ok? E esse BDNF ele vai se ligar a receptores de tirosina quinase, no caso aqui, a tirosina quinase B, perdão, TRKB, tá, ok? Quando ele se liga em receptor de TRKB, ele vai dar origem à cascata intracelular bioquímica dele, gerando aí, como eu mostro aqui nesse outro slide, ó, plasticidade, crescimento, sobrevivência, diferenciação e neurogênese. Tá joia? Bom, mas aqui eu preciso falar de um ponto importante. Quando o BDNF se liga no TRKB, ele faz tudo isso. Porém, o pró-BDNF, vocês lembram que ele é jogado para fora na célula, tanto por estímulo ou por liberação espontânea. Quando esse pró-BDNF ele não encontra uma protease extracelular, ele pode se ligar ao receptor P75. E esse receptor P75 vai fazer com que ele, infelizmente, entre em apoptose, aquele neurônio. Então, perceba que eu tenho tanto uns níveis de controle, tanto de plasticidade e tanto de apoptose. Mas se eu tenho baixos níveis de PDNF, sendo eles vinculados, né, grande parte dos outros sistemas vão estar trabalhando normalmente. E isso pode culminar um desbalanço neuroquímico. E esse balanço pode influenciar diretamente ou indiretamente no transtorno depressivo. Certo? Então, basicamente, o que é que acontece? O BDNF, a própria literatura já fala, ele está reduzido, tá? Em quadros de esquizofrenia, em quadros de transtorno bipolar e, obviamente, em transtorno depressivo maior. Mas a dúvida que eu tenho, será que a gente não tem uma outra alternativa terapêutica sem ser os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, de nora, de dopa, né? Inibidores da MAO? Será que a gente não tem uma outra forma de lidar sem estar sempre baseado na teoria monoaminérgica do transtorno depressivo? Será que eu não consigo produzir uma nova medicação com outro alvo, com a melhor posologia, né? Com menos efeitos adversos? E o melhor, que eu possa conjugar, que eu possa fazer uma terapia mista, que eu possa colocar um ou outro medicamento, uma vez que grande parte, né, dos nossas grande parte da farmacoterapêutica da depressão, ela é na forma de uma medicação só. Ou você dá um inibidor, ou você troca por outro, ou troca de classe, mas normalmente é uma medicação e outras que podem servir para outras doenças, mas não diretamente para transtorno depressivo maior. Via de regra. Claro que cada exceção, cada caso é cada caso, cada ponto é cada ponto. Porém, será que eu não conseguiria fazer uma outra medicação com uma outra via sem estar envolvido, tá, gente? O ponto é esse, sem estar envolvido diretamente com o quadro da teoria monoaminérgica, certo? Aí eu trago para vocês o timol. O timol, ele trata-se de um monoterpeno, e ele é o componente de algumas plantas, como, por exemplo, o tomilho e o alecrim-pimenta, onde ele é majoritário no seu óleo essencial.
E o óleo essencial do alecrim-pimenta, ele apresentou atividades antimicrobiana, antiomíntica, antifúngica, antioxidante, anti-inflamatória, antidepressiva. E essa atividade antidepressiva despertou o interesse do nosso laboratório em pesquisar de que forma essa atividade antidepressiva se dava. E, para nossa surpresa, o timol ele conseguiu reverter o quadro depressivo em animais e aumentou, né, os níveis de BDNF na região hipocampal. Então, eu apresento para vocês uma nova proposta de futura medicação. Uma nova proposta de um futuro tipo de tratamento que pode ser vinculado a outras terapêuticas, como, por exemplo, terapêuticas de inibição seletiva, e que a gente conseguiria tratar por várias formas esse quadro de transtorno depressivo maior. Eu queria deixar registrado também o seguinte, que aqui são testes pré-clínicos, né? Então a gente necessita ter testes clínicos de fase 1, 2, 3 e 4 para que a gente conseguisse aprovar realmente como uma nova metodologia. Porém, isso é um grande passo, porque você ter a possibilidade de tratar um transtorno depressivo pela via neurogênica e vincular isso a outras vias para deixar mais forte a farmacoterapêutica do paciente, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Não só o timol. Eu trago para vocês também aqui a riparina 3, que também foi alvo dos nossos estudos no nosso laboratório de neurofarmacologia. Aqui a gente vê o seguinte, ela é derivada da anibaquiparia, tá ok? Ela possui ação antidepressiva, anticonvulsivante, ação ansiolítica, efeito sedativo e hipnótico. Mas o mais importante, ela ainda modula o sistema noradrenérgico, serotoninérgico e dopaminérgico. Então, eu consigo ter essa modulação vinculada à riparina 3. Mas, Vitor, será que ela também poderia auxiliar a nível de neurogênese? Para nossa surpresa, sim. Ela conseguiu aumentar os níveis de BDNF também na região hipocampal, trazendo, né, obviamente de forma pré-clínica, uma esperança, uma possibilidade que a gente consiga futuramente tratar com mais afinco esse quadro patológico. Gente, com esse slide eu encerro a minha apresentação deixando uma mensagem para você, certo? Uma mensagem para você. A depressão não é brincadeira. Ela exige da gente muito esforço para conseguir tratar ela, tanto de forma psíquica como de forma farmacológica. Nós pesquisadores estamos trabalhando dia e noite para conseguir trazer para a comunidade novas alternativas terapêuticas que ajudem cada vez mais esse nosso paciente. Mas a parte farmacológica ela não trabalha sozinha, gente. A gente necessita da parte psíquica, da parte social, certo? Eu preciso de você que está me ouvindo agora. Eu preciso da sua empatia para que juntos a gente consiga tratar de forma farmacológica e de forma social, de forma responsável, esse nosso paciente. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas novas inovações, desse nosso preceito social. Eu espero ter tocado um pouco o coração de cada um que está ouvindo aqui agora, devido a esse assunto ser tão sério e matar tanta gente. Tá certo? Contem comigo, eu estou à disposição nas minhas redes sociais. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, debates, etc. E o mais importante, lembrem-se que a missão do profissional da área da saúde é salvar vidas. Vamos juntos salvar o máximo de vidas que a gente conseguir. Tá joia? Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.